Olá, bem-vindo a mais um episódio da nossa série de reportagens Inundados pela Tristeza, a catástrofe climática que abalou o Rio Grande do Sul. Hoje falamos aqui com o agrometeorologista Marcelino Hoppe para conversarmos sobre o aquecimento global, um dos principais motivos que acarretou na enchente deste ano e de 2023. Marcelino, primeiramente bem-vindo ao nosso programa. E para dar início à nossa conversa, eu queria que tu explicasse justamente como o aquecimento global impacta aqui no Rio Grande do Sul e por que ele causou esta tragédia que a gente presenciou em maio deste ano. Guilherme, o aquecimento global ele está sendo considerado nos últimos anos e ele é uma coisa assim bastante reduzida. A temperatura aumentou no globo 1 grau e meio, né, nos últimos 100 e poucos anos, depois da Revolução Industrial. O grande vilão é o gás carbônico. Nós tínhamos 280 partes por milhão de gás carbônico e agora em 2024 nós estamos em torno de 420 partes por milhão. Essa diferença fez então aumentar a temperatura da Terra e o aumento da temperatura da Terra condicionou então oceanos mais quentes, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, maior evaporação e eventos climáticos muito mais violentos do que se tinha noção há 30, 40 anos atrás. E aqui no Rio Grande do Sul, como a gente viu em maio, como isso aconteceu? A gente sempre ouve falar do aquecimento global, seja nas escolas, seja na televisão, mas como este evento, este fenômeno fez com que toda essa tragédia fosse possível aqui no Rio Grande do Sul? Eu escutei a minha vida inteira falar da enchente de 1941. Meu pai falava nisso. Aqui em Rio Pardo a água ficou acima dos trilhos da estação férrea. Em Porto Alegre a água chegou no mercado público. Esse ano repetiu 1941 com muito mais força. Em Cachoeira do Sul foram 2 metros a mais do que 41. Em Lajeado foram quase 3 metros a mais. Cada região teve uma enchente diferente. Rio Pardo foi muito grande. Isso aconteceu porque em 41 deu 800 milímetros no mês de abril e no mês de maio somados. Isso representava 50% da chuva anual. No começo de maio, depois de um abril muito chuvoso, deu uma chuva acima de 100 milímetros no início de maio e aconteceu o evento de 41. Esse ano repetiu com uma pequena diferença. O mês de abril foi menos chuvoso do que 41, mas no final de abril, 28, 29 e principalmente no dia 30, no dia 1º e no dia 2, 3 dias de eventos muito fortes de precipitação. Considerando um arco que vai de Santa Maria até Caxias, Bento Gonçalves, deu uma média de 450 milímetros em 3 dias. Isso em 3 dias choveu mais do que deveria ter chovido em 3 meses. Se nós pensar em 10 dias são decênios, o esperado nessa região para nós seria 30 milímetros, choveu 450. 30 milímetros em 10 dias, choveu 450 milímetros em 3 dias. Isso é um fenômeno completamente fora da curva, para quem conhece estatística. Eu fiz alguns cálculos usando dados aqui da meteorologia da Unisc de 2004 a 2021 e chega a ser 5, 6, 7 desvios padrões acima da média. É um evento que não deveria acontecer em 1400 anos. Certo. E eventos como esse devem se tornar mais comuns e até mais extremos com o passar dos anos? Como eu falei, considerando dados de 2004 até 2021, daria 1400 anos, período de retorno. Se considerar só os últimos 10 anos, essa recorrência já baixaria para 750 anos. Chuvas acima de 100 milímetros são um fenômeno raro que aconteciam a cada 900 dias, mais ou menos. Praticamente cada 3 anos dava um evento desses.
No último meio ano, nós tivemos 5 eventos desses. Considerando de setembro do ano passado até maio desse ano, 5, 6 eventos desses, uma coisa assim, se for considerar a estatística, é completamente fora. Mas porque estamos trabalhando com dados antigos, né? Na meteorologia é muito comum se trabalhar com médias de 30 em 30 anos, né? Que se chamam de normais climáticas. Se a gente considerar os dados de 1961 até 1990, 30 anos, e comparar com 91 até 2020, mais 30 anos, a temperatura aqui para nós, em Porto Alegre e em Santa Maria, aumentou 0,6 graus, 6 décimos, e causou essa situação toda. Então, temperaturas mais quentes, maior evaporação e fenômenos, então, de chuva, de ventos, de granizo, muito mais fortes. E como você vê se é possível a gente achar alguma solução para isso? A gente fala bastante que a nossa noção vem além da emissão de gás carbônico, também da destruição de florestas, principalmente na Amazônia, no Pantanal. Há uma maneira de contornar essa situação e a gente reverter, ou realmente a gente caminha para uma situação que é irreversível e que a gente basta agora se acostumar com uma nova realidade? A Terra já teve muito mais quente que hoje. Hoje a temperatura média da Terra está em 15 graus. A Terra há 250 milhões de anos estava em 32. Há 120 milhões de anos estava em 29 ou 30. E ali no momento da extinção dos dinossauros, uns 50 milhões de anos atrás, a Terra estava em 21 graus, ou seja, 6 graus mais quente do que agora. Sim. Aí, há 130 mil anos atrás, ou seja, já existia pessoas, já existiam humanos, nós tínhamos uma temperatura de 21 graus. A temperatura foi baixando com a glaciação, né, com a era do gelo, e ficou 6 graus mais fria do que está agora. Então nós já tivemos Terra agora nos últimos anos a 21 graus e a 8 graus. Então, a 21 graus era quente, tá? E tinha crocodilos na Antártica. E quando estava 8 graus, estava frio, né? Foi ali a extinção dos neandertais, a Terra foi aquecendo. Há uns 10, 11 mil anos atrás, nós estávamos com temperaturas mais baixas que hoje, uns 8 décimos. Há 5 ou 6 mil anos atrás, a Terra estava mais quente do que agora. E a sociedade toda se desenvolvendo. O que acontece? Até 2050, a projeção é que a Terra aumente mais 2 graus. Nós vamos sobreviver a isso? Vamos. Mas as catástrofes vão ser grandes? Sim, muito grandes. O que aconteceu? Há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, a população da Terra era bem reduzida. Então, escolhiam locais talvez um pouco mais favoráveis para construir cidades e vilas. Agora, o que aconteceu? A população da Terra, em 8 bilhões de habitantes, nós estamos ocupando áreas de beira de rio e encosta de morro que causam transtornos cada vez maiores. Então, nós precisamos pensar um pouco nas novas cidades, que elas estejam em áreas que não são tão afetadas por catástrofes. Tudo bem. Basicamente, seria isto a nossa conversa. Você desejaria falar mais alguma coisa? Teria mais algum tópico que você gostaria de comentar? Poderia ficar à vontade? Eu gostaria de comentar o seguinte: a água é vital para o ser humano. Nós estamos agora terminando um evento de El Niño e vai entrar no Laninha. Provavelmente, daqui meio ano, nós vamos estar conversando sobre seca, né? E são os dois lados da mesma moeda. Em um momento eu tenho excesso de água e talvez meio ano depois, talvez no próximo verão, vai faltar água. Então, a situação não é só fazer diques para proteger Porto Alegre, para proteger São Leopoldo, né, Canoas, tá? Perfeito, é necessário. Para proteger a Holanda, sim. Mas essa água deveria ser retida também nas cabeceiras dos rios, para servir de contenção, de proteção para as enchentes, e ao mesmo tempo ela serviria na época da seca
para manter e regularizar o nível dos rios e fornecer água para a agricultura. Certo. A represa de Assuã, no Egito, ela só trabalha com 70% do limite dela para geração de energia. Eles não deixam ela chegar no limite máximo. De 70% até 100% é uma garantia que, se vier uma grande enchente no Nilo, o Nilo é sempre essa situação de seca e de enchente, eles têm 30% de uma das maiores represas do mundo que guarda essa água para o período que falta. E aí eles vão liberando essa água no período de estiagem. Então isso também deveria ser controlado nos nossos rios. O rio Taquari é um rio muito nervoso, né? Ele tem eventos de cheia de um dia para o outro. Tá? O rio Jacuí é um rio mais calmo um pouco, pelo menos aqui na nossa região, demora de 3 a 6 dias para atingir o máximo, né? Mas todos eles, e dentro das propriedades rurais, nas construções nas cidades, reter a água para essa água demorar um pouco mais para chegar nos riachos e demorar um pouco para a água sair e isso evitar aquelas enchentes catastróficas. Tu pode explicar um pouco como funcionaria essa retenção da água na prática? Os piscinões que falam muito, cidades esponja, ou seja, essa água é retida no dia da chuva. Por exemplo, um edifício que ele vai impermeabilizar uma área de 1.000 metros quadrados, ele deveria ter uma área no subsolo do edifício ou no pátio do edifício para coletar aquela água que ficou o solo impermeabilizado. Essa água seria coletada e ao longo do primeiro dia e do segundo dia, ou terceiro dia, ela seria liberada lentamente. Tá? Campos de futebol, que nem aqui o campo de futebol da Unisc, que ele é acima, ele poderia ser feito com uma bacia, né, com um grande dreno, pensando numa bacia na nossa casa, né, encheria aquela bacia, né, teria placas de evite em dias de chuva, e aí, no dia seguinte, aos poucos ia liberando essa água para o Rio Pardinho, para o Rio Pardo, e chegaria mais lenta em Porto Alegre. Sim. Marcelino, eu agradeço de novo a sua participação. Obrigado por ter vindo, aceitado o convite aqui na Unisc, participado da nossa reportagem. E agora a gente fica por aqui. Agradeço a audiência de todo o público e até a próxima. Muito obrigado.